Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança, e é uma alegria ter vocês mais uma vez aqui com a gente. E o tema do nosso programa de hoje é sobre uma das ações mais importantes da Pastoral da Criança, que é o momento de reunir as famílias na celebração da vida. E para dividir esse momento comigo, estou aqui com a Priscila do Rocio, que é coordenadora da equipe técnica da Pastoral da Criança, e com a Maria Inês, que é coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Sejam muito bem-vindas. E para começar o nosso programa, vamos explicar então para o pessoal o que é a celebração da vida, Inês? Em que momento da missão ela acontece exatamente? A celebração da vida é o segundo momento da ação do líder naquele mês, onde é celebrada a vida da criança, as conquistas, né? Quantas vezes a gente deixa de ter esse momento na nossa vida, de celebrar as conquistas, né? De celebrar ali aquela criança que a cada fase ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, né? Em graça e sabedoria. E na celebração da vida a gente tem esse momento de roda de conversa com as famílias ali, a gente tem o brincar da criança, que é tão importante esse momento na vida da criança, né? E aí depois a gente tem o lanchinho, e não esquecendo que a gente também tem um momento importantíssimo de oração. Em um momento que a gente está da nossa sociedade, né, cheio de tecnologia, as crianças às vezes muito na tela, por que reunir a comunidade ainda é tão importante, fora todos esses pontos que você já trouxe? A importância de estar junto, de ter esse laço, de viver junto ali a comunidade, porque não somos seres individuais, vivemos em comunidade, e por isso a importância da gente ter esse momento com as crianças e com as famílias, onde as outras crianças vão interagir com as outras crianças e ali contribui para o seu desenvolvimento, assim como para as famílias também. Elas juntas têm troca de experiência, a gente leva ali na roda de conversa uma temática, onde a gente vai explicando ali para elas em relação ao tema daquele mês, orientando e também cuidando, porque a mulher é que gera a vida e ela também precisa ser cuidada. Priscila, a Inês citou vários momentos que tem ali durante a celebração da vida, e um desses momentos é o medir e pesar a criança, né? Como que é esse momento? Isso mesmo, Clara. Na celebração da vida a gente faz o acompanhamento nutricional. Esse acompanhamento nutricional, né, Inês, ele acontece a cada 3 meses nos encontros de celebração da vida. Então não é todo mês que ele vai acontecer? Não, é trimestral. É feito esse acompanhamento, então, do peso, da altura da criança, né? É uma equipe responsável pela ação na comunidade. Então essa equipe, ela organiza o espaço, planeja ali com antecedência, né, para ter os equipamentos necessários, a balança para ver o peso, o estadiômetro para a altura, né? Então ela vai buscar essas crianças, né, uma a uma, para aferir o peso, para aferir a altura, né, e colocar esses dados no nosso aplicativo. Dentro do aplicativo, ele tem uma ferramenta do acompanhamento nutricional que ele traz o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. É o peso e a altura em relação à idade. E a partir disso ele dá uma orientação ali, um diagnóstico daquele estado nutricional da criança, para ter essa orientação para a família posteriormente. Importante você falar já da orientação da família. Cada caso é um caso, né? Mas mais ou menos assim, que tipo de orientação essa família vai receber ali durante esse momento da pesagem da criança? Então, no momento do acompanhamento nutricional, né, o aplicativo, trazendo um pouco do diagnóstico, ele vai identificar se a criança ela está no peso padrão, se ela está com desnutrição, né, com peso abaixo do esperado, com sobrepeso e obesidade, que é algo que também a gente tem se deparado muito ultimamente, né? E o aplicativo, então, ele vai gerar uma e-cartela de orientação, né? Então, o líder ali, o voluntário da equipe vai olhar essa orientação, pode compartilhar com a família de imediato, mas também já traz essa orientação do que ele está oferecendo ali. Então, ele fala do estado nutricional, a importância de uma alimentação in natura, né, mais natural possível, evitar consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, que a gente vê muito hoje em dia, né, que tem prejudicado a saúde de nossas crianças, né, quando tem somente esse consumo de alimento. Então, o líder ali, nessa orientação, consegue dialogar com a família para
fortalecer a importância da alimentação saudável, o consumo desses alimentos, a prática do cultivo de hortas caseiras, das atividades físicas tão importantes para as crianças, né, do brincar, do gastar energia, de conviver com outras crianças. E se tiver alguma situação ali que sinalizou, né, um alerta, o líder já orienta também que a família busque o atendimento de saúde para ter a melhor orientação ali, melhor acompanhamento. A gente vê que são muitas etapas, né? E você citou um pouquinho antes sobre a equipe responsável. Essas pessoas são capacitadas para fazerem esse momento na celebração da vida? Sim, Clara. Para fazer parte da equipe de acompanhamento nutricional, essa equipe ela precisa passar pela capacitação específica do acompanhamento nutricional. Então, o líder ele vai estudar o material no aplicativo do acompanhamento nutricional. A gente tem o nosso aplicativo com esse material educativo também. E também ele precisa participar dos encontros com esse capacitador da ação. Então, não é somente ler o conteúdo, mas também ter esse momento de encontros com o capacitador, que vai levar as orientações, reforçar o conteúdo, tirar dúvidas. Tem um momento também das mini oficinas, que eles vão conhecer os equipamentos, então a balança, o estadiômetro, né? Que para crianças até 2 anos é um específico, que a criança vai deitada, acima disso até 6 anos a criança é aferida a altura dela em pé. Então ele vai conhecer esses equipamentos, a importância da ação, vai montar, desmontar, então é necessário ter esse momento. E também uma prática em uma celebração da vida, então são processos para ele identificar ali essa importância, esses cuidados, como por exemplo, né, é sabido que no acompanhamento nutricional, nessa capacitação, quem passa por ela sabe que não pode usar calçado durante fazer esse momento de aferição. Era né? justamente essa a minha dúvida. Na hora da pesagem da criança, tem alguma orientação sobre isso? A questão do sapatinho? Às vezes a criança está com um lacinho. Daí os líderes, eles planejam com antecedência essa celebração da vida. Então, eles preparam tudo com muito carinho, orientam as famílias sobre a data desse encontro, já avisam o dia que tem o acompanhamento nutricional. Então, ele faz as orientações, né? De não ir com muita roupa pesada, vestidos com muito babados, porque isso vai impactar no peso adequado para a criança, né? O peso do diagnóstico ali, né? Lacinhos na cabeça, tiaras, né? Evitar de ir também vai dar diferença em centímetros, ou o líder no momento ele vai precisar estar tirando, então quanto menos acessórios no cabelo, é mais prático também para o líder fazer isso. Né? Então tem toda uma orientação ali que a equipe, por receber essa capacitação, eles podem estar orientando com antecedência. Inês, a gente entrou bastante nesse assunto de acompanhamento nutricional, que acontece a cada 3 meses, mas a celebração da vida é todo mês, né? Isso, então nós lembramos que a celebração da vida ela acontece de todos os meses, onde a cada 3 meses a gente tem ali a celebração da vida com acompanhamento nutricional, e os outros 2 meses a gente faz esse momento bem dinâmico, com bastante brincadeiras, roda de conversa, prepara aquele bom lanche, né? Faz aquelas orientações ali para as famílias, né? Quando a gente fala do acompanhamento nutricional, é lembrar que a Pastoral da Criança, quando ela surgiu, era através de crianças desnutridas. Então, a gente tinha um índice muito alto de criança desnutrida. E, ao longo do tempo, a gente viu que nossas crianças hoje são, uma boa parte, sobrepeso, né, obeso. Então, a gente teve que mudar essa metodologia e ter esse cuidado. Não só mais pesar. Hoje, a gente mede e pesa. E aí, a gente dá o IMC dessa criança. Porque a gente sabe que se essa criança não for bem alimentada, ela também não vai crescer de acordo com a idade dela. Então a gente tem esse olhar, esse cuidado, né? E aí a gente traz a importância do brincar, né? Que a criança hoje fica muito na frente das telas, ela precisa correr, ela precisa brincar, ela precisa se sujar, para assim ela se desenvolver bem. Até essa própria interação com outras crianças, né? Que às vezes a criança sozinha, não tem irmão, para ajudar nesse desenvolvimento da criança mesmo, né? Muito interessante. E um ponto que você trouxe, Clara, anteriormente, do uso de telas, é algo aí que a gente tem visto, né? Os grandes impactos no desenvolvimento das nossas crianças. Por isso a gente incentiva muito a participação na celebração da vida e em outros momentos de encontros comunitários, para tirar a criança da tela, né? Porque senão a gente está privando ela de movimentar
brincar, de fazer atividades físicas tão benéficas para esse desenvolvimento, e a gente está tendo crianças sedentárias, com dificuldades de socialização, dificuldades emocionais, exatamente por isso, né? Está sendo tirado dela o direito que é do convívio social, do brincar com outras crianças, para ficar isolada em telas, e isso não tem dado bons resultados. Lembrando também, Priscila, né, que a gente precisa ter esse olhar, porque a criança ela precisa viver a infância. E cada fase que ela deixa de viver vai ter impacto na vida futura. Então, a criança na tela, ela não tem esse momento, né? A criança precisa viver um mundo de fantasias, né? Ela precisa brincar, ela precisa se divertir. Então, quando a gente dá a tela, né, ali para ela, para entreter, até muitas vezes a gente fala que, né, Priscila, na hora do comer, o quanto faz mal você colocar uma tela na frente da criança. E isso você está tirando o direito dela de viver a sua infância. Nossa, perfeito. Eu acho que foi muito esclarecedora essa nossa conversa aqui, muito bom. E para você aí de casa, se você está gostando de saber um pouco mais sobre as ações da Pastoral da Criança, fica com a gente que no próximo bloco a gente vai falar sobre como você, aí família que está nos assistindo, pode participar da celebração da vida. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá! Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é super importante. A gente está falando sobre uma das 3 principais ações da Pastoral da Criança, que é a celebração da vida. E para compartilhar esse momento comigo, eu estou aqui com a Priscila, que é a coordenadora da equipe técnica, e com a Maria Inês, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Criança. A gente encerrou o último bloco falando então sobre as famílias que querem participar da Pastoral da Criança e querem conhecer a celebração da vida. Como que elas podem chegar até a Pastoral? A celebração da vida, ela acontece na comunidade. Então, se você quer conhecer e depois fazer parte da Pastoral da Criança, você pode procurar aí na sua comunidade, né, onde tem aí a igreja, procurar onde acontece a celebração da vida. E assim, você junto com as outras famílias, naquele dia vai estar acompanhando, vai estar fazendo parte. E ao final, procure a líder, né, que esteja mais próximo aí à sua residência, para ela fazer o seu cadastro e aí você começar a fazer parte dessa grande família chamada Pastoral da Criança. Perfeito. Então, se você que está aí nos assistindo e quer participar, já sabe como encontrar a Pastoral da Criança. No bloco anterior, a gente falou sobre as diversas atividades que acontecem durante a celebração da vida, e uma delas, que eu acredito ser uma das principais, é a questão da espiritualidade, né? Dentro da celebração da vida, como que a espiritualidade entra nesse momento? A espiritualidade sempre a gente costuma fazer no início da celebração da vida, onde às vezes a gente convida um padre, convida alguém da comunidade para fazer esse momento, lembrando que a Pastoral da Criança é ecumênica, então ela cuida da vida, e então a gente nas nossas espiritualidades temos todo o cuidado com quem não faz parte ali da Igreja Católica, e assim a gente faz esse momento com as crianças, né, para elas também já iniciarem todo esse processo que é tão bonito, que é o fortalecimento da espiritualidade em nossas famílias, né, que muitas vezes, pela falta, acaba vivendo uma estrutura ali com bastante conflitos. E muitas vezes, acredito eu, que na celebração da vida é o primeiro momento da criança em contato com a religião, né, naquele momento que ela vai começar a vida religiosa dela. É muito interessante ter esse momento na celebração da vida. Falando ainda sobre as ações, né, que acontecem durante a celebração, vocês citaram o E-Brinquedos e Brincadeiras, né? Como que acontece esse momento? Assim, tem uma pessoa que faz esse momento acontecer na celebração da vida? Tem sim, Clara. Nós temos os brinquedistas, que são capacitados na ação de brinquedos e brincadeiras. Eles são promotores e defensores desse brincar na comunidade, e os brinquedistas eles capacitam também brincadores que vão ajudá-los, né, a organizar o espaço, a promover esse brincar todos os meses. E o interessante é a proposta, né, que é o resgate das brincadeiras tradicionais. Eu falo resgate porque a gente está vendo muito despercebido isso
o brincar, como a gente, que nem eu falo, né, como eu brincava antigamente, que era o pular amarelinha, pular corda, subir em árvores, né? E a gente está vendo isso sendo esquecido, substituído pelas telas, como nós tínhamos comentado. Então, eles promovem isso, né? Tem 2 momentos que eles fazem bem interessantes, que são as ruas do brincar, que eles promovem o fechamento de ruas ali da comunidade, ou terrenos baldios, espaços da comunidade que eles fazem a manutenção, ou são cedidos pelo governo municipal para essa ação. Então, eles fazem esse brincar de rua, né? Com essas brincadeiras tradicionais, de movimento, de atividade física, né? Que eles socializam com outras crianças. E também nós temos os cantinhos do brincar, que eles fazem também dentro da comunidade, ali no espaço da celebração da vida, né, que é mensal, momento de fazer o brinquedo com sucata, né, com materiais recicláveis. Então eles trabalham toda essa proposta, principalmente junto com o líder, né, pedindo para eles guardarem, higienizarem esses materiais, as famílias, né, para trazer para o dia da celebração da vida. Já começa-se aí a conscientização de sustentabilidade, de cuidar da natureza, de reutilizar esses materiais. E a criatividade, porque lá eles vão promover um momento que as crianças, né, dentro da sua possibilidade, daí incentivando o protagonismo do brincar da criança, de fazer seu próprio brinquedo com sucata. Deixar a imaginação fluir, né? Isso, a ideia é essa, que o protagonismo infantil aconteça, não vai ser o adulto que vai fazer por ela. E o outro ponto interessante é a participação da família. Fazer com que as famílias participem desse momento é uma forma de incentivar, de estimular, de ajudar no desenvolvimento da criança, porque, veja, né, os pais, a família, os avós, quem está ali, estão junto com elas nesse momento, e incentivar que esse brincar continue dentro de casa. E lembrando a importância da família brincar com a criança, né? Sim. Então, hoje é um direito da criança ter esse espaço, né, Priscila, em que a família interaja e brinque junto, né? Que a família se fortaleça juntas. Sobre essa questão da família levar o brincar para dentro de casa, no material que a Pastoral da Criança oferece, tem ali alguns exemplos que as famílias podem fazer em casa, alguns brinquedinhos, o material é bem completinho nessa parte? Tem sim, já deixo o convite também, Clara, que as famílias conheçam o nosso aplicativo, é o Pastoral da Criança Mais Gestante, disponível na Play Store ou na Apple Store. Ao baixar, ele vai cadastrar o perfil de uso particular, e vai encontrar lá o e-brinquedos e brincadeiras. Então ele fala muito do brincar, da importância de ter esse cuidado, que todos nós somos responsáveis por garantir esse direito para as crianças, não é somente a família, mas nós como sociedade, né? Os governantes, entre outros, né? E lá também tem uma série de brincadeiras, essas de movimentos, as tradicionais, né? Resgatar, cantigas de roda, a importância do contar histórias, né? E também a confecção de brinquedos. Então tem uma série de brincadeiras lá, brinquedos e brincadeiras bem interessantes desde o nascimento do bebê. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre a parte da família, né? Quem está assistindo a gente em casa, um exemplo, eu sou professor de judô e eu quero dar uma aula na celebração da vida. A pessoa pode procurar a paróquia? Como que a pessoa faz para ser um voluntário ali naquele momento, às vezes dar uma palestra? Como que essa pessoa pode encontrar a Pastoral da Criança? Que ótimo, Clara, que você tocou nesse ponto também. A gente trabalha muito com parcerias, né, Inês? A gente precisa muito dessa rede de apoio na comunidade, porque sozinho a gente não consegue ir muito longe. Então, quando a gente tem pessoas ali engajadas, que querem conhecer o trabalho da Pastoral da Criança, participar, isso fica muito maior, muito mais significativo, a gente consegue levar mais vida em abundância para essas crianças. Então, toda parceria, professor de jiu-jitsu, professor de educação física, pode vir encontrar o nosso coordenador da paróquia ali para identificar a comunidade, ou ir direto no líder, ele vai levar essa orientação, né, de como fazer, está tendo essa ponte, né, entre a pessoa interessada e a Pastoral da Criança. A gente pode também ter parcerias, por exemplo, com universitários que queiram ajudar no acompanhamento nutricional, ali, quem é do curso de saúde, né, nutrição. Pessoal da pedagogia, né, que é da minha área, que queira também ajudar nos brinquedos e brincadeiras, promover esses momentos de atividades físicas, entre outras
possibilidades. E as famílias também que nos acompanham, que se sintam tocadas, venham participar, ajudar, até mesmo na organização desse momento, é muito importante. E, Clara, lembrando que a gente tem muitos profissionais da área da saúde, né, que participam desse momento da celebração com a gente, médicos, psicólogos, né, fisioterapeutas. Então, a gente busca muito essa parceria, porque a Pastoral da Criança, se hoje ela continua ainda, é porque a gente tem essas parcerias fortalecidas. E no dia da celebração da vida, a gente tem aquele momento de conversa, né? Roda de conversa, palestra, e esses profissionais ajudam nesse dia, né? Onde eles trazem um pouco de mais informações ali para as famílias. Muito bacana. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual que é a percepção de vocês a partir do momento que as famílias começam a participar da celebração da vida. O que muda na vida daquela criança? A gente observa que as famílias passam a cuidar melhor dos seus filhos. Tanto na celebração da vida como visita domiciliar, ambas são muito significativas. Então, a partir do momento que aquele líder toca o coração desse pai, dessa mãe, desse responsável, e ele passa a atuar mensalmente, seja por visita domiciliar, pela celebração da vida, e essa família começa a participar, ali a família entendeu o propósito de tudo. Então, eles cuidam melhor dos filhos, levam os filhos a participarem, ter essa vivência familiar que eles têm em casa, mas é comunitária, que é de direito. Então, a gente tem uma família mais participativa, uma comunidade mais unida, e acabam se tornando agentes de transformação. Perfeito. A gente sabe que o quanto é importante esse momento e o quanto transforma a vida dessas famílias, né? A gente sabe que a gente cuida da criança desde o ventre materno até 6 anos, mas a primeira transformação que a gente tem é em nós, líderes, e depois a gente tem naquela mãe, naquele pai que cuida dessa criança, e a partir daí aquele ambiente familiar ele se transforma, porque a gente leva a esperança, né? Essa esperança que só o nosso bom Deus traz a cada um de nós, mesmo diante dos desafios ali, naquela realidade onde a gente acompanha, né? Onde muitas vezes não tem o básico, e assim a gente, né, leva essa esperança para que aquela família possa realmente ali construir uma nova história. Perfeito. É muito bonito ver como a Pastoral da Criança, em cada mínima ação, pensa no bem-estar da criança, da família, até da gestante, o principal, né? Então, Priscila, muito obrigada pela presença, Maria Inês, por terem esclarecido as nossas dúvidas aqui sobre a celebração da vida, muito importante. Eu queria que vocês deixassem um recadinho para as famílias, para os líderes. Obrigada, Clara, pela oportunidade. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Quero deixar o meu abraço carinhoso a todos os voluntários da Pastoral da Criança, que com amor, carinho, né, e dedicação estão ali de casa em casa, né, mesmo com as dificuldades, deram esse sim na missão e estão cada vez mais levando vida em abundância para as crianças e gestantes acompanhadas. E deixo também meu convite para quem quiser fazer parte, se sentiu tocado, venha conhecer a Pastoral da Criança, venha fazer parte, né? A Pastoral está de portas abertas para recebê-los. Perfeito. Yes. Então, muito obrigado, Clara, mais uma vez estar aqui para falar um pouco da missão da Pastoral da Criança. A palavra que eu deixo é só de gratidão, gratidão a você, líder, né? Que enfrenta todos os desafios, assim como a doutora Zilda sempre dizia, você é a espinha dorsal de toda a missão. Sem você, a missão não acontece. E convido você, que está aí nos assistindo, para vir fazer parte dessa grande família chamada Pastoral da Criança. Se você acredita em um futuro melhor, precisamos cuidar hoje das nossas crianças. Perfeito, excelente. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais!